Olá, para você que está chegando agora, eu sou Juliana Fonseca no canal Como Eu Me Tornei. Esse canal é para você que está começando a vida agora, profissional, não sabe que atividade vai seguir, que profissão, ou para você que é não tão jovem, que está querendo mudar de atividade, mudar de profissão, novos áreas, novos desafios, ou simplesmente para você que é como eu, adoro ouvir uma boa história, você está no canal certo. Aproveite, já dá seu like, já se inscreve no canal, porque ajuda a aumentar nosso alcance. Então prepara a caneta, prepara o papel e se prepara para ótimas dicas. Beijo. E hoje eu tô aqui me contendo para não tietar. Tô aqui sendo mais educada possível. E como você já deve ter visto na descrição desse vídeo, nós temos Adelmo Cazé. Maravilhoso. Seja bem-vindo, Ô, querido. Ju, eu Muito que obrigada agradeço. pelo, né, por ter aceitado o nosso convite. Adoro Agora eu bater quero que papo você. e falar sobre a vida, sobre a Pronto, carreira. aqui é o lugar certo. É como eu me tornei, né? Como Sim. eu me tornei Adelmo Cazé. E eu quero que você volte lá, Adelminho, novinho. Você já queria ser cantor? Não passava pela minha cabeça, não. Sério? O contato com a música, assim, já como experiência de vivenciar, de tentar tocar algum instrumento ou criar interesse verdadeiro para ser músico ou até cantar, veio quando eu passei para o ginásio, que hoje em dia se chama de ensino fundamental, né? 2. Eu já tô aprendendo isso porque minha filha tá no 1, aí, enfim, mas na época era ginásio. Então, ao chegar na escola Nossa Senhora da Conceição, em Brotas, eu me deparei com um grande músico, que já era grande músico ali, mesmo muito novo, que era o Haroldo, e tocava muito bem violão. E a família dele é toda musical, o irmão era baixista, Luciano, e tal. E aí eu comecei a entrar nessa rodinha. E para me encaixar, para fazer alguma coisa, eu comecei a tocar um timbalzinho, uma percussão, ali com meus 11 anos de idade com eles, na banda da igreja, porque é uma escola católica, né, freiras e etc. A gente começou a tocar um pouquinho, eu toquei percussão, ele violão, e aí comecei a cantarolar lá já para os 14, assim, cantarolar um pouquinho, mas dos 11 com o Haroldo indo, aos 14 eu já estava na noite tocando percussão e fazendo backing vocal. Então você vê que ali eu tive o primeiro contato, amei, comecei a conviver muito com música, tentar aprender um instrumento O por conta bichinho própria. picou. Foi ali, porque em casa todos gostam de música. Éramos 5, né? Meu irmão já não tá mais entre nós nesse plano, está lá em cima. E ele tocava gaita, cantava. Minhas irmãs adoram música, sempre colocavam dentro de casa vários sons muito bons, de muita qualidade, né? Cada um com sua vertente de MPB, de coisas internacionais também. E eu vim convivendo aquilo foi entrando por osmose como um gosto musical, como algo natural se conviver com música dentro de casa, né? E aí, mas a convivência com os instrumentos, de querer tocar alguma coisa, de ali pensar, poxa, que legal é esse contato com a música como protagonista, né? E não só como ouvinte. E ali eu fui. Com 14 anos estreiei na noite, na pizzaria, que eu sempre mostro para Rogério, que tá ali, meu empresário e amigo, que no Brotas Boulevard, que foi o meu início mesmo. Tocava por pizza, né? No final da noite. Então, era uma diversão, era uma experiência maravilhosa. E dali, o gosto só foi aumentando. E depois deu vontade de aprender a tocar violão, porque eu sempre precisava de alguém para me acompanhar cantando, e eu começava, achei que isso era meio uma amarra, assim, pô, tá me amarrando isso, porque eu preciso da agenda da outra pessoa para poder cantar. Por que não aprender? Eu peguei um verão inteiro, me dediquei, ia pro violão em todas as partes da E casa, aprendia banheiro, como? ficava ouvindo algumas revistinhas de nota musical também ali, mas a revistinha eu abandonei logo, porque eu não tinha paciência. E eu fui muito no ouvido. E observando meus amigos excelentes músicos tocando. Haroldo era um deles, né? Que me acompanha durante muito tempo. E aí, aos 17, eu tava já sozinho, assumindo um barzinho, por exemplo, né? O Pedra da Sereia e tal, trazendo um repertório de MPB que eu conseguia tocar, porque o violão da música popular brasileira é um violão rebuscado. Então, tinha algumas coisas que eu conseguia tocar, mas aí eu fui encaixando as minhas outras influências de música, que era soul music, black music. Eu comecei a tocar ali, aí, e, E tipo, já compunha, já. comecei a compor bem cedo, lá com os meus 18 anos de idade. Mas não acreditava muito nas minhas canções. Eu sempre tive medo de mostrar e tal. Só vim mesmo assumir esse lado autoral no disco da Funk Machine. E foi um disco que foi gravado em 2000, né? E a banda começou em 98. Então ali eu comecei a me exercitar como compositor e ter coragem de apresentar as canções. É que nesse disco da Funk Machine, se não me engano, das 11 canções, 7 são minhas. Então já um lado compositor já aparece bem ali, né? Eu considero o start da minha carreira musical. Eu comecei a tocar aos 14 anos, mas
a carreira musical começa com meus 20 e poucos lá na Funk Machine. Como é que começou a Funk Machine? Menina, foi uma história muito legal. Me conte. Eu fazia faculdade de Direito, sou formado em Direito, né, pela Católica. E aí tinha um colega, Marcelo Zabô, que não era nem de turma assim, mas era da turma de música. E ele falava, olha, toda sexta-feira eu tô fazendo lá no Pelourinho, num bar chamado Quereres. Vamos lá, vamos nessa e tal. Eu ia, frequentemente, dava canja. Ficava encantado com os músicos que acompanhavam ele. Eram músicos de ponta, músicos inclusive que têm muito conhecimento de música instrumental, de jazz fusion, né, de salsa, um monte de coisa. Os caras tocavam muito. E eu ficava muito encantado com aquilo, dava canja e tal. Aí um belo dia, depois de alguns meses, ele falou, Adel, vou precisar fazer uma viagem pra Espanha. E não tem ninguém melhor, na minha opinião, pra assumir meu lugar aqui. Com a banda, a mesma banda, você usa a mesma banda aqui e assume pra a gente não perder as sextas-feiras. Porque se eu for pra Espanha, outra pessoa entrar no lugar, quando eu voltar, de repente eu não tenho mais o lugar. Então, segura aí com a banda, a galera vai tocar pra não perder também essa tocada. E você vai aproveitando, bota seu jeito Já aí, era seu Funk repertório. Machine? Aí não, ainda não. Aí ele viajou, tocamos e começou a gente chama de groovar, né? Que é encaixar tudo direitinho e a banda se identificar musicalmente, cada um com o outro. E o repertório começou a ter um pouco mais da minha cara mesmo, assim. E da galera também contribuía musicalmente muito, né? Sempre pedi muito isso, eu gosto muito de contribuição, tanto que eu gosto mais de banda do que ser artista solo, né? Então a galera toda, eram nomes incríveis, Jorge Soloveira guitarra, no contrabaixo passamos por lá por Augusto Albuquerque, Firmino, tem uma galera, o Girô, batera Vandinho sempre, né? Que nunca mudou, Vandinho Carvalho. Deixa eu ter um abraço pra ele, tá passando por um problema de saúde agora de cardiopatia, mas a gente vai chegar junto, também tá precisando de ajuda da gente, inclusive é bom deixar aqui, né, o contato o Pix dele, porque ele precisa fazer 2 cirurgias de catarata e ainda se cuidar até o transplante e depois do transplante. Então é um cara que todo mundo já tá numa corrente do bem a favor dele aí. Enfim, o Vandinho foi um grande influenciador meu, porque o Vandinho já escutava música preta há muito tempo. Black music da melhor qualidade, ele corria atrás das coisas, não tinha internet. Então Vandinho muitas vezes pedia a um amigo de fora da Bahia para mandar para ele um som que tava rolando em São Paulo, aí mandava um DVD, mandava, né, enfim, VHS, na época tudo muito, muito antigo. E ali naquela coisa quando o Marcelo Zabô volta, ele escuta o show, ele vê o show, fica encantado e fala, rapaz, essa banda não me pertence mais não, já tem sua cara, já tem sua pegada, é só você botar um nome aí, vai-se embora, eu vou para outro lugar, monta outra banda e tal. Foi super generoso. Eu falei, é sério, velho? O lugar é seu, eu tô te devolvendo. Ele, não. Segue aí. Nesse segue aí, eu olhei pra trás, pra Vandinho e falei, e aí, Vandinho? Máquina do funk, a gente adorava funk, soul, né? O funk de James Brown, não é o funk carioca. Sim. É que hoje a galera fala funk, o pessoal já relaciona com o funk carioca. Era o funk de James Brown, de Earth, Wind and Fire, de Stevie Wonder, Michael Jackson, era essa galera que a gente tocava. E fora os grandes representantes nacionais, Tim Maia, Cassiano, Banda Black Hill, Sandra de Sá, Hildon, um monte de gente bacana. E aí, o Vandinho falou, eu falei, máquina do funk, ele tem que ser em inglês, pô, Funk Machine. Mais chique. Aí, pô, então massa, ficou. Aí ficou Funk Machine, fomos tocando. O circuito de pop na cidade de Salvador, naquela época, final da década de 90 para início do ano 2000, estava efervescente demais, com muitas bandas bacanas, inclusive Banda Setembro, da qual a gente é muito fã, com Carlos Henrique, Processo. Era a agenda que a gente dividia praticamente também. Eu tocava no Pelourinho um dia, passava para o Rio Vermelho no Chico Rocco, que era outra casa maravilhosa ali. Tinha o Aeroclube na época também, que a gente tocou bastante lá. Foi muito. Então, ficava aquelas revezando no circuito. E aí tinha, né, Mosaia, Diamba, Superfly, Alex Góes, Mil Milhas. Era muito rico, Márcio Melo, muito rico mesmo, musicalmente, naquela época. E dali, a necessidade de gravar um álbum apareceu, a gente ficou pelejando ali, como é que a gente faz, que investimento tem e tal. E aí fomos muito ajudados ali pelo Jorginho Sampaio, nosso saudoso, que estava perto da Selva na época, na produtora, se interessou e apoiou. E o Carlinhos Brown também, que foi muito generoso com o estúdio Ilha dos Sapos. E a gente gravou esse disco lá, muito rapidamente, assim, muito intuitivamente, não teve tempo de pré-produção. Era chegar, fazer o arranjo no estúdio e tocar. Eu tinha uma ideia aqui, não sei o que, materializava essa ideia ali na hora. Músicos excepcionais, então ficava fácil, né? Tivemos a ajuda de muita gente bacana que criou junto com a gente também, Nogueira no sax,
né? Tivemos muita gente envolvida, inclusive o Carlinhos Brown toca percussão em uma das faixas no Vem Me Buscar, que foi a faixa principal, né, que a gente trabalhou. E dali eu considero o início da carreira. Funk Machine realmente foi uma grande escola, porque eu até falo, né? Eu aprendi a ser ousado, né? De querer acompanhar aqueles músicos de música de banda instrumental improvisando, tanto na gaita quanto na voz. Foi a partir da influência deles, assim, a vontade de improvisar. Então eu enxergava já desde aquela época minha voz como um instrumento. Não apenas ser intérprete, ser um cantor, ser um crooner de banda, mas ser um instrumentista da voz. E aí veio o Fama. Foi aí que estourou pro Brasil. Aí, exatamente. Como foi essa inscrição? Foi assim, em 2002 apareceu uma oportunidade, eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro, uma produtora falou, olha, estamos aqui Foi rapidinho, se fosse hoje em dia, a gente ia desligar, né? Achando que... Exatamente. O Alguma 011 é mais perigoso. operadora, 011 é mais perigoso. O 021 ainda tenta. Aí, Cadê? eu só sei que tinha um burburinho na TV Bahia de que a gente mandasse uma fita com uma música, porque existiria uma seleção na Rede Globo Nacional de um programa sobre música, um reality show de música. Não se tinha um nome, não se tinha o que era, nada. Era só chegar, na época eu me lembro do estúdio do Terra Samba. Eu fui lá. E aí, o que hoje é muito comum, né, nesses concursos, nesses realities, que é você interpretar sempre uma releitura, não defender uma canção autoral, não aconteceu comigo. Eu quis logo colocar o Vem Me Buscar, que é a música autoral da Funk Machine na época. Falei, sei lá, de repente eles querem ver esse lado autoral, então eu vou colocar meu lado autoral. Se não for isso, paciência. Fui ousado, porque eu poderia ter interpretado uma canção super conhecida, né? Enfim, mas o que tem que ser Eu acredito que o que tem que acontecer, acontece. Fui pré-selecionado. Só soube quando eu recebi esse telefonema. 021 e tal, olha, você foi um dos pré-selecionados de Salvador, tem outras pessoas e tal. Eu queria marcar com você se você aceita fazer os exames médicos amanhã. No Hospital Aliança. Aí eu já falei, claro, vamos nessa. Rápido Né? assim? Porque eu acho que é nesse exame que eles pegam umas coisinhas estranhas, né? No sangue e tal. Aí eu acho que é por isso, né? Pra não dar tempo da pessoa se livrar. Mesmo, vocês viviam, né? Porque eles se preocupam com tudo isso, né? Então, assim, aí depois é que eu vim entender. Fui lá, fiz os exames, depois esperei aquela ansiedade. Nossa, os exames deram todos muito bem. Você quer vir mesmo? Porque se você vier participar dos testes e tal, você vem agora, já faça sua mala inteira, porque você vai passar, pode passar até a final do programa, 80 e tantos dias. E aí a gente só sabe o nome quando eu chego no Rio de Janeiro pra ficar uma semana Como é que fazendo os arruma uma testes. mala pra 80 e tantos dias? Pois é, eu falei, olha, vamos nessa. Eu fiz uma mala enorme, inclusive tinha um monte de CD da Funk Machine, levei pra dar de presente lá pra um monte de gente, dei pra todo mundo da equipe e tal, enfim. Fui eu, né? E aí essa experiência foi louca, porque a gente não sabia do que se tratava exatamente, só sabia que era uma coisa grandiosa, porque se tratando de Rede Globo, TV aberta na época, era o que dava as cartas, né? Hoje em dia você vê que a internet está dominando tudo. Os programas de TV aberta com cada vez mais com menos audiência, e até a TV fechada tá rebolando para conseguir audiência, porque depois do YouTube, depois do Instagram, depois do TikTok, a galera mais nova, inclusive, já aderiu muito a essa linguagem, né? Enfim. E aí os streams começaram a acontecer, né? Depois, mas lá naquela época não, era TV aberta mesmo. Na então, pandemia, na verdade. Né? A maior emissora de TV, eu selecionado, foram 40, né? Do Brasil todo. Né? Foram 40 do Brasil todo para fazer lá os testes e ficarem 12 na peneira. Aí me lembro muito bem que foi um teste que os 40 entraram no primeiro dia, ficaram 20. Eu fiquei entre os 20. Lá vou eu, frio na barriga, ansiedade, porque é a hora do vamos ver. Você chega lá, abriu o microfone, vambora. Aí tinha um número individual, tinha capela, tinha um número com coro da galera, tinha um número meio que dançado, coreografado, assim. Então, tudo isso ali muito forte. Mas eu falei, olha, deixa minha intuição, minha música me levar. E aí escolhi as canções pra cantar com o coração mesmo, assim. Eu me lembro que eu cantei Djavan, eu toquei gaita, enfim, mostrei basicamente tudo, não toquei violão, mas mostrei uma boa parte, assim, das minhas possibilidades. E acabei ficando entre os 12. Dali foram 80 dias, né, na casa. E aí, bicho pega sem comunicação, com o mundo exterior. É muito difícil. Foi difícil demais, porque saudade de tudo, né? Que tá fora de lá. É mais difícil do que a voz, né? O cantar. É o lado da inteligência emocional, se você souber lidar, né? Teve muita gente que quase pirou lá dentro, porque você ficar confinado
você precisa de muita inteligência emocional. Então, ali, eu cheguei lá, um dos mais velhos da casa. O mais velho, se não me engano, era André Marquis ou Juliano Courtois. E aí, eles dois tinham uma experiência musical muito boa, enfim, e eu também. A gente pôde dar uns conselhos pra galerinha Os mais mais nova. velhos, mas Vanessa tinha Jackson 20 e tinha poucos 18. anos. Vanessa Jackson tinha 18 anos. João Batista tinha 17. Ixi, Maria. Nalanda 19. Então, assim, entrei com 27. Então, tipo, eu já tinha um pouco mais de vivência, tanto a parte musical como de vida mesmo, assim. Aí eu chegava e falava, conversava. Gente, isso aqui é uma grande oportunidade, vamos aproveitar até o final. Eu achei bem bacana também que na van, indo pra onde a gente ficou, na casa mesmo do Fama, na ida do Projac pra lá, a gente conversou, olha, músico muitas vezes tem uma fama muito ruim de intriga, de inveja, de coisa de falta de disciplina, de um monte de coisa. Vamos deixar o seguinte, tudo que a gente quiser discutir, que tiver de aparar, de arestas, vamos fazer isso na parte de cima da casa, porque não tem câmera nem microfone. Isso é uma coisa bem legal, porque a intimidade, né, a privacidade da gente estava resguardada. E aí, a gente fazia isso, fazia o nosso ponto de conversar, nosso entendimento, era tudo lá em cima. Se alguém tinha alguma coisa contra alguma atitude do outro, era sempre lá em cima. Raramente escapava, você vê que não houve essa coisa que hoje, infelizmente, hoje em dia tem que ter treta. É o que os programas querem, né? São as confusões, as discussões, as brigas, enfim. E a gente não teve isso, graças a Deus. Tinha um acompanhamento psicológico lá dentro da doutora e ela é muito assertiva, assim, conversar com a gente em grupo, depois individualmente. E era muito bem estruturado, né? Era uma academia, que a gente chamava de academia. Tanto que na hora que aprovou cada um, assim, na hora... Fulano, vai pra academia, não vai pra academia, porque foi uma academia. E cada um tinha seu coach lá, seu técnico. Na verdade, existia um grupo, né? Uma equipe multidisciplinar que servia a todos. Então, a gente tinha os desafios semanais das canções, a gente tinha uma pessoa para interpretar aquela letra, tinha outra pessoa para trabalhar o corpo da gente relaxando e uma meditação, que era Rossella, tinha outra pessoa para trabalhar coreografia e movimentos corporais, teoria musical, prática musical. Então tinha tudo ali muito... A parte física a parte física é muito legal, porque eu mesmo aproveitei que tinha tempo ocioso e malhava duas vezes por dia. De manhã, quando chegava o equipamento, que era normal, que estava tudo filmado, e à noite, quando o equipamento chegava para o dia seguinte. Eu dava minha corridinha, faz o segundo tempo da malhação. Fiquei bem magrinho naquela época, assim, saudade. E aí, ali foi uma experiência incrível. Inclusive, o Lulu Santos entrou e pôde compartilhar com a gente que tinha uma inveja branca, ou seja, que bom que vocês têm isso aqui, porque isso é uma faculdade para vocês. E uma faculdade muito bem direcionada. E, ao mesmo tempo, a projeção, como você falou, nacional. A Funk Machine tinha uma coisa bem regional aqui, Bahia, Sergipe, uma coisinha ou outra, interior da Bahia. Mas, nacionalmente, foi ali que as pessoas conheceram, né? O Adelmo Casé, músico, compositor, porque eu tive, graças a Deus, também a oportunidade de mostrar meu lado compositor lá dentro. Fiz 2 canções que foram para o meu álbum, né? O Teu Calor e o Adeus foram para o álbum solo que eu lancei em 2003 para 2004. E o tema da academia, que é minha e de Juliano Courtois, né? Que é o Dom Verdadeiro. Se você acredita num sonho, pegue força pra realizar. Toda dor que houver no caminho, ter coragem pra se superar. Sorrir quando for pra chorar. E aí vai. Vamos fazer do nosso jeito o dom mais puro e verdadeiro. Linda essa canção. Foi um momento muito iluminado da gente, assim, fazer esse tema, né, do Fama. Então é isso, um programa lindo do qual eu tenho umas melhores recordações, assim, e falo com muitas pessoas ainda no dia a dia. Ana Luísa, Kildare. Ficou, né, amizade. Nalanda, Vanessa Jackson, Joãozinho Batista. A galera. Inclusive, depois você fez um grupo, a Lívia, uma pessoa muito agregadora, ela fez um grupo englobando os 4 Famas. Porque na época não tinha WhatsApp ainda. Ela fez um grupo agora, recentemente, acho que no 2019, fez um grupo. Ela fez um grupo, eu me lembro que na época só teve Orkut 2 anos depois do Fama. 2004. MSN que tinha. Fama foi 2002. Então, ela fez, uns 10 anos pra cá, ela fez um grupo que misturou todo mundo. Aí que eu conheci outras pessoas que viraram meus amigos também, né? Massa. O Thales, que foi do 3 ou do 4, e o Cassiano também.
foi do 4, enfim, uma galera muito bacana, assim. Maravilha. E É, quando chegou em Salvador? Eita, saiu, né, de uma menina, forma, voltou para Salvador. eu lembro que o primeiro show que a gente fez foi na Área Verde do Otton, Rogério. Aquele show na minha chegada, na minha volta, Área Verde do Otton. Foi muito grande, assim, a galera Sim. pirada, com vontade de, né, de ver, assim, o artista que defendeu a bandeira da Bahia lá no programa, junto com o Nalanda, né, que é baiano também, e foi Sim. a final, né? Nós dois baianos na final, foi muito legal, assim, ver a galera. Porque o baiano tem essa coisa barrista mesmo, de abraçou e fizeram campanha, e muita gente até hoje me fala, eu gastei um dinheiro com você no telefone pra votar em você. Então, e eu só agradeço, né, porque as pessoas se Tem um identificam, carinho querem ver muito seu grande, bem. né? Eu atraio isso, graças a Deus, porque pelo meu dia a dia também, do meu dia a dia é muito assim, né? Pensando no outro. Eu acho que o que a gente deixa de melhor para as outras Dá umas pessoas. dicas, né, Delmo, para não subir para a cabeça. Ah, sim. É aquela história, né? Dentro do. Como nada caiu de mão beijada para mim na minha vida musical e nenhuma outra esfera também da minha vida, o pé no chão da minha família sempre foi muito importante, né? A base de tudo, Porque né? é uma origem humilde, mas que nunca deixou faltar educação, nunca deixou faltar o básico. Então, meus pais sempre e a maneira como os seus pais tratam as pessoas acaba virando um grande referencial para você, seus pais, seus irmãos mais velhos, que era o meu caso e tal. Então, eu tive muita sorte, né, de nascer na família que eu nasci. E a partir do momento em que você já toma suas próprias rédeas, você faz suas escolhas. Então, eu escolhi ser uma pessoa que agrega, uma pessoa que tá ali para eu era meio que assustador pra mim, uma criança da minha idade, como uma vez eu me lembro que eu fui num clube, do qual meu pai era sócio, o Clube dos Maçons, lá em Estela Maris. Estela Maris ainda bem primitivazinha Pra ainda. longe. Tinha um Petroclube ainda, não sei o que ia fazer, que ainda ia fazer. E aí eu vi uma criança da minha idade, eu acho que devia ter 10 para os 11 anos, e eu falei, pai, por que aquela criança tá trabalhando, servindo as mesas, e não tá curtindo o clube como eu tô curtindo? Meu pai foi pego de surpresa com uma pergunta dessa. Sim. E aí ele falou, olha, isso sempre existiu e sempre vai existir. Não é o ideal. Mas a necessidade também aparece e às vezes as crianças precisam ajudar em casa. E ele era um exemplo disso. Meu pai perdeu o meu avô muito cedo. E minha avó foi mãe solteira dele a vida toda, desde os 3 anos de idade. Então meu pai carregava a comprinha de mercado. Meu pai foi um desses exemplos daquela criança ali. Então, eu acho que ver o filho dele se preocupando com isso deu acendeu alguma coisa nele legal de admiração, assim, em mim, naquele momento. E dali, a minha vida toda foi meio que pautada nisso. Eu não consigo enxergar a minha felicidade numa bolha com as pessoas ao redor não sendo tão felizes, sabe? Então eu procuro ser esse ponto de luz, né? É muita pretensão dizer isso, mas eu procuro fazer a diferença em gestos mínimos na vida das pessoas. Exato. Se eu convivo muito com aquela pessoa num prédio, numa academia, não sei o que lá, o mínimo que eu posso fazer é sempre tratar bem, dar bom dia, procurar saber uma vez ou outra como é que a pessoa tá de verdade, perguntar, tá precisando de alguma coisa e tal, e eu puder, né, com as minhas poucas possibilidades, de alguma maneira fazer diferença no dia daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa, por exemplo, que eu encaro todo dia na sinaleira, que eu só faço abrir o vidro, dar uma risada, bater um papo, compro alguma coisa na mão dela e tal, e vou ali. Aí um dia eu lembro que lá e tem uma camisa que eu posso dar, eu levo. Eu acho que é isso que todo dia, se a gente fizer disso um hábito, o mundo fica um pouquinho melhor, na minha opinião, sabe? Então, isso é uma coisa que muitas vezes, a maioria das vezes que eu ajudei, eu não estava podendo ajudar, no sentido matemático falando. Mas eu acho que a oportunidade é aquela que bate no coração, a intuição ali. Porque se a gente já tendo muitos benefícios, muitos privilégios que a gente tem, a gente já tá reclamando que às vezes a vida não dá o que a gente queria que a vida desse, imagina que não tem quase nada, né? Que não tem nada mesmo. Então eu fico pensando, o pouco faz muita diferença. Até mesmo porque a melhor sensação é a que a pessoa, eu não sou invisível. Eu não... Alguém se preocupou em algum momento comigo. O abrir do vidro, eu sei que é perigoso. Hoje em dia a gente está vivendo essa paranoia da violência urbana muito forte. Mas, de alguma forma, se você se sentir seguro, essa coisa de humanizar o outro no dia a dia, né? Então, e música é muito isso, é trabalhar com emoção, é trabalhar com sentimento. Então, eu jamais conseguiria ser diferente, né? Trabalhando com música. Por isso que eu acho que ela me deu tanta coisa na minha vida. Ela me deu quase tudo que eu tenho, né? Tudo acaba tendo alguma conexão com música. Eu fiz a faculdade de Direito, amei fazer.
Tipo, fiz amigos também para sempre ali na faculdade. Mas o meu dia a dia com a música é uma lição de vida, de humildade, uma lição de aprendizado o tempo todo, o tempo inteiro. Os artistas são diferentes, né? Eu acho que quem Acho que trabalha o com arte tem espírito é diferente. alguma pecinha ali que veio. E a Negra Cor, como é que começou? Aí, vamos lá. Aí, depois do Fama, passei 3 anos no Rio, morando lá, trabalhando. Gravei um disco solo. Fiz um monte de coisa bacana. Conheci muita gente. Meus ídolos passaram a ser alguns meus colegas de palco. Ah, fez outro programa lá também. Não, foi na Globo. os ídolos que eu falo, meus ídolos musicais. Mas teve um programa que você fez, né? Fiz em 2016, já com a Negra Cor. Desculpa, Quando eu saí do Fama, em 2002, eu morei no Rio fazendo um monte de coisa. Gravava jingles, eu tocava, né, em festas fechadas, eu cantei na banda Black Hill mais de 1 ano e meio. Foi um grande convite, assim, marcou minha vida musical muito, porque a admiração era infinitamente grande. E aí o William Magalhães me chama pra cantar, tava faltando um vocalista, eu cantei durante um bom tempo na Black Hill, foi um grande aprendizado. Participei do show de Tim Maia, junto com Tony Garrido, Sandra de Sá. Foi maravilhoso também, meu projeto com a gente. Eu fiz uma participaçãozinha um dia, depois a galera faltou eu fui no lugar de Tony Garrido, aí ficava nessa coisa. E que chato, Tony Garrido, Sandra de Sá, tô aqui imaginando aí como é que é trocar uma ideia com Sandra o meu de disco Sá. solo, por exemplo, foi uma coisa de Deus mesmo. Eu conheci André Vasconcelos já como banda mãe do programa Fama, é um baixista, e ele era um cara super bem relacionado, músico de primeiríssima linha, um cara que começou a tocar na turnê com o Djavan com 17 anos, um prodígio, né, desde sempre. E aí eu colei com ele pra fazer esse disco solo, ele me deu essa oportunidade, a gente foi junto. E ali ele trouxe Milton Guedes, Serginho Trombone, Imagine. Carlos Bala, Paulo Calazans, trouxe também Léo Gandeman para o disco. Quer dizer, foi uma gama de pessoas assim que... Jessé Sadoc, trompetista, um monte de gente. Tipo, ele capitaneou essa galera e foi muito legal mesmo. E saiu um álbum lindo, né? Do qual eu me orgulho muito. Mas aí as coisas foram começando a ficar estranhas no Rio, no sentido de pessoas músicos e bandas que tocassem para o público médio, assim, não eram grandes espetáculos. Essas casas passaram a ficar cada vez mais escassas. Lugar de trabalhar, a verdade é essa. Aí ligou o alerta, assim, falei, caramba, será que a gente vai conseguir se manter aqui? O Rogério também que tava lá no Rio. E a gente volta e meia vinha fazer show aqui. Salvador, bastante. Num desses encontros, um desses shows que eu vim fazer, eu tive um encontro com o Mano Góes, né? Compositor, baixista do Jamil, enfim. Na época, o Jamil bombando mais do que nunca. E aí a gente se encontrou com um grupo e ele escutou uma canção minha, chamada Dum Dum. E essa canção, ele ficou encantado com essa canção. Aí pediu pra eu cantar várias vezes durante a noite e tal. Quando ele gosta, ele fica insistindo assim. É legal de ver, porque ele pira naquela coisa. Aí ele, velho, você tem mais canções? Eu falei, tenho. E como é que tá o trabalho lá no Rio, solo? Eu falei, tá difícil. Mas a gente sabe, é uma terra que pode, de uma hora pra outra, as coisas podem... Né? Mas eu tô incomodado. Por que? Uma pergunta assim. Por que você tem interesse em fazer um grupo de música baiana, pra tocar música baiana e voltar a morar em Salvador? Você nem pensa nisso. Eu falei, rapaz, eu aceitaria bem a ideia. Vai gostar. Eu aceitaria bem a ideia porque eu amo minha cidade, vou voltar a ficar perto das pessoas que eu gosto. Mas preciso trabalhar. Se o trabalho for legal, der pra viver aqui, eu vivo. Porque eu já ruí osso pra caramba lá esses 3 anos. Então, eu tenho um legado ali, mas eu abriria a mão. Mas desde que eu fizesse com minha pegada musical. Sim. Que eu trouxesse as minhas influências pra música baiana, né? Que sempre fez parte da minha vida. O primeiro instrumento que eu toquei foi percussão, com 14 anos. Acompanhei alguns artistas no carnaval e, enfim, outras coisas, como percussionista. Então eu tenho uma vivência de música baiana no sangue, tá na minha veia, não tem pra onde correr. Mas eu quero trazer as minhas influências, do que eu escuto, do que eu posso misturar, pra ficar uma coisa com minha cara. Não, vamos nessa. E aí a gente montou. 2005 começa o início desses 19 anos quase de Negra Cor. A gente tem muito orgulho da trajetória da gente, porque não foi fácil. E ainda continua não sendo, só que o desafio diário tem muitas recompensas, né? Quando você
se depara com as pessoas felizes, gente que começou a namorar num show da Negra Cor, que hoje casou e depois contratou a gente para tocar no casamento. Então a gente faz Que parte da vida massa. das pessoas. De 19 anos para cá, muitas histórias a gente ajudou a construir e as histórias que a gente também é protagonista, né? Então é uma felicidade muito grande. Momentos difíceis pra caramba a gente já passou, né? Mas a gente tá aí, firme e forte. Histórias engraçadas nesse período, Adelmo. Tem umas doidas assim. Tanta coisa. Amiga, era uma fã que virou super amiga. Ela, todo show do Bahia Café Roll, ela pedia as toalhas, né? Pedia toalha e tal. Sério? Aí, tipo, ela devia ter uma coleção já. Depois ela confessou que ela tinha uma coleção de toalhas já da gente e tal. Aí teve um dia que eu joguei pra ela e desviou. E outra pessoa pegou. Aí eu parei a música. Falei, eu joguei pra ela, pô. Então tem isso aí. Tem muita coisa. Invasão de palco. Já caí de palco porque eu tomei choque. Meu Deus. Umas loucuras. Uma coisa muito. Locutor errando o meu nome. É engraçado pra caramba. Adelso Cazé, Anselmo Cazé. Banda Furtacô. Um monte de coisa legal assim, pô, muitas loucuras, enfim, muitas histórias. A gente entrar pra tocar num festival, mas aí a banda anterior atrasou demais. E quando a gente tocou 3 músicas só, com a polícia no palco já mandando a gente parar, porque tinha um horário pra terminar. A gente viajou quilômetros pra tocar na cidade, enfim. Muitas coisas. Rogério, lembra alguma? Veja aí. Lembra O alguma? Rogério tava em todas, né? Teve um roteiro do ônibus também, que a gente ia pra um extremo da Bahia, só que a empresa de ônibus tinha repetido o roteiro da semana anterior. E a gente achando que ia pra uma cidade e tinha que ir pra outra ao extremo. Então a gente passou quase 24 horas no ônibus. Porque quando se tocou, a gente teve que voltar imediatamente pra retomar o roteiro, enfim. Foi uma loucura da zoa essa aí. Esse daí a gente chegou, inclusive, atrasado, mandou a banda que tava tocando antes tocar mais um pouco. Chegamos esbaforidos, já indo pra cima do palco. Uma loucura. E esse negócio pesada. de jingles, Adelmo, como é que funciona? Começou com meus 17 anos. Comecei bem cedo. Como surgiu? Numa dessas convivências minhas como acompanhante de bandas, ou seja, eu acompanhei algumas bandas tocando percussão e outras fazendo backing vocal, mas backing vocal não na estrada, mas de disco, né? E aí eu fui gravar o backing vocal os coros de um disco no estúdio de Zelito Miranda, nosso querido saudoso Zelito Miranda. Fui lá novinho, né? Ainda no 2º grau. Eu gravei esse disco da banda, não sei se era Patrulha do Samba, se não me engano. Acho que a primeira formação do Patrulha do Samba, eu gravei os coros juntamente com outros amigos. Aí o Zelito falou, rapaz, você tem uma voz boa, não sei o quê. Você não gostaria de fazer um teste, não? De cantar jingles e tal, entrar nessa... Eu sim, mas eu já tinha feito algumas coisinhas no Estúdio Zero. De Marco Balena, né? E tal. Era um estúdio muito conceituado, assim, gravava as melhores peças. A campanha toda da Globo FM, enfim, um monte de outras coisas grandes. Era um estúdio muito conceituado. E eu fui parar lá. Não sei por intermédio de quem, e acabei trabalhando muito lá. E Zelito também começou a querer, ia tudo presencial, então eu tinha que ir gravar. Muitas vezes eu até furava a aula de tarde, algumas que eu achava que podia furar. Eu furava a aula para ir gravar. E ali começou o meu aprendizado, a minha estrada com os jingles. Gravando no meio dos monstros, assim, dos monstros sagrados do Tita, Ângela, Dalmo, que faz parte do MPB4 já há bastante tempo, mas a Dalmo Medeiros. Muita gente, assim, que o olho brilhava quando eu via os caras gravando, porque era de uma sabedoria de colocar a voz no tempo certo, a noção de harmonia que eles tinham de abrir coro. Eu comecei a abrir coro ali, comecei a aprender vendo, né? Como é que faz? Abrir as vozes ali, terça, quinta, isso aqui é a terça maior, terça menor, porque o acorde é assim, assado. Isso aí começou a entrar na minha cabeça. Falei, caramba. É que tem que ter, assim, um bom jingle. Um jingle... Qual é o pulo do gato? Assim, existe uma estética antiga que se tinha jingle com cara de jingle. Com cara de música comercial. E bate muito no nome da marca, do que a marca faz, ou se é serviço, se é produto, enfim. Eu não gosto de fazer assim. Gosto de fazer... Meus jingles são música. Meus jingles têm cara de música, né? E aí as pessoas falam, rapaz, fica no ouvido, porque é gostoso, a cabeça né, recebe de uma forma melhor. É aquela pública que você não tá sentindo que é público. Não que os outros sejam ruins.
né? Porque Sim. existem o Rogério mesmo gosta muito de sem fazer merchan aqui, ele sempre chegava cantando passinho na Terval, É. passinho na ele já chegava, né? Chegava cantando. E aí eu falei, rapaz, eu não é minha pegada é música, né? Então os jingles que eu fui fazendo esses anos aí, Pode alguns fazer um aí pra gente ver. é a Lembra? do como é que começa o jingle da tarde? Que eu vou logo pro refrão. Um sentimento em forma de canção, vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos os momentos, 103,9. Música e informação. A Tarde FM, quem ouve gosta. A Tarde FM, minha trilha sonora. A Tarde FM, o som que me faz bem. A Tarde FM, eu sei. Quem ouve gosta. Então tem uma canção, né? Sim. Tanto que eles estão usando tem E é 5 você que anos. compõe Sou mesmo? eu que fiz e eu que canto essa música, né? Da Tarde FM. Tá lá todo dia no rádio, várias vezes por dia. Agora eu Massa, acabei de velho. fazer o da Rádio Sociedade. Rádio Sociedade da Bahia, é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, Salvador, Bahia. Acabei É. de fazer pra eles também. Teve já o shopping do Shopping Passeio, não me lembro, mas teve o Shopping Passeio também. O Ideal é muito legal. Daí quando eles me deram um briefing assim, falei, a gente tem essa coisa acolhedora, o Hiperideal é da Bahia, tem essa coisa bairrista mesmo, que a gente é baiano, tem orgulho de Bahia, a gente se sente em casa. Aí eu falei pensando naquilo, tipo, aí surgiu. Que bom te ver por aqui, fique à vontade. O ideal pra ser feliz é ser você. Em cada canto um sorriso é como um abraço, daquele jeitinho baiano que só a gente tem. O ideal é ser amor, o ideal é ser plural, o ideal de cada um é Que diferente. Porque se massa. discutiu muito isso, né? O ideal não é aquela coisa imperativa, uma coisa só. O ideal é o que cada um tem de diferente. O ideal é ser feliz. O ideal, Sim. então assim, o ideal nesse sentido. Não é o ideal dizer assim, isso aqui que é o ideal, ó. Eu Sim, só sim. e botar numa bolha, né? Botar numa caixinha, não. Era justamente abrir a cabeça das pessoas e dizer assim, o ideal é você ser feliz, ser do jeito que você é. Isso é o ideal. Então, vendeu essa ideia até hoje também. Várias versões do Hiperideal Sim. tem essa canção que eu fiz várias versões de São João, Carnaval, fiz uma porrada. E como é que vem desse do nada? Não, eu penso, claro, a melodia pra mim ela é um ponto de partida muito Qual é o seu forte. segredo pra fazer assim? Você senta em Pra algum compor, lugar? o que me motiva muito é a melodia, evidentemente. Só que eu não fico engessado esperando a melodia chegar. Eu, como gosto muito de poesia e tal, eu penso já na forma poética de dizer aquele texto que o cliente quer que eu diga. Então, como o Ideal já tocou nesse assunto de que é um lugar onde as pessoas se encontram, tem uma sinergia, parece aconchegante. Aí eu pensei num abraço, entendeu? E em cada canto um sorriso, é como um abraço, né? Daquele jeitinho baiano que só a gente tem. Então eu penso, né, essa coisa vai surgindo de uma maneira muito fluida, porque falar de amor, de carinho, isso para mim é no dia a dia, eu sempre compus sobre isso, né? E trazer isso, dando para a empresa essa cara dessa coisa humanizada, que é bacana, né? Então, às vezes pinto uma melodiazinha, eu guardo aquilo ali, gravo no celular, às vezes a frase vem inteira, às vezes o refrão vem inteiro na cabeça, né? Então fico já viajando naquilo ali e construo o resto todo a partir dali. Né? Então, a composição tem vários caminhos de acontecer, né? Já teve também de vir pronta, inteira na cabeça, uma música. Já vim pronta, eu só, né? Já teve o refrão prontão e eu engessado, sem saber como é que faz o resto, dá para um amigo terminar, né? Como foi Vai Viva, que é uma canção que eu pensei, vai viva, deixe viver, o comandante do seu sonho seja você. Isso veio muito forte na minha cabeça um dia. E aí eu falei, pô, nada de desenvolver a ideia, e dei para um amigo meu, Gabriel, lá do Rio de Janeiro, e aí ele começou. Eu acredito que a força de vontade é maior do que as maldades que esse mundo tem para dar. Atitude para mudar o que vier, seja, o que não der, seja o que Deus quiser. Há sempre mais de um caminho para seguir. E aí essa música também foi muito legal, esse processo da composição dessa canção. Cada um tem um especial. E fazer junto também eu gosto, né? Eu fiz uma canção linda com o Alexandre Leão uma vez, que ela não foi gravada ainda, foi para quando a gente soube que Ivete ia ter gêmeas, né? Então um sambinha que a gente fez para ela. Guardo a vida em mim, dou um, é dois, é três,
brincando com essa coisa do Dom 1, né? Com Gêmeos das Marias. A gente falava das Marias, porque Ivete é Ivete Maria, né? Agora as Marias são 3 e eram 2 de vez. Agora as Marias são 3. Ela amou, ela me escreveu na época, assim, então acabou não entrando no disco. Mas às vezes tem esse processo, por isso que é fascinante, né? Trabalhar com a coisa de compor da canção, da criação, porque às vezes tá no ar, você só capta. A Leninha falou uma vez disso, que as músicas já existem, só você é a pessoa escolhida pra materializar ela, entendeu? Eu acredito muito nisso também. Eu não fui escolhida, não. Exercitar os poros, que já vamos falava, né? Que é 70% transpiração e 30% inspiração. O ato de compor faz você mais apto a isso. O ato de compor, de sentar e realmente quebrar a cabeça, não vem sempre fácil. É difícil. Já teve canções que eu demorei, jingles que eu demorei mais. Outros saíram muito rápido, né? Clarissa fica assustada, minha esposa, né? Que às vezes eu tenho que fazer, eu tenho um prazo. E aí eu gosto de trabalhar muito sob pressão. Eu trabalho bem sob pressão. Quando tem prazo, aí parece que a mente liga no modo hard, assim. E aí as coisas, as ideias vão pintando, jingles políticos também são assim, né? Agora tá num período, né, de efervescência. Eu fiz um para um vereador, Luiz Carlos, agora ficou bem legal. Inclusive em 2 versões. Uma versão um pagodinho mais leve, outra um pagodão mais desse, tipo La Fúria, parada assim, ficou bem legal. 10, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3. Ficou uma coisa bem legal. Outro vereador amigo meu já encomendou, falou: eu quero uma pegada dessa, não sei o quê. Eu falei: vamos nessa, vamos fazer. Vamos lá, estamos aqui para isso. É legal. Eu gosto de compor. Que massa. E projetos futuros, Adelmo? A gente agora, nesse ano, não tem pra onde correr. A gente vai gravar nosso audiovisual. Já é, assim, um desejo meu de muitos anos, porque o último foi 2013, né? E aí já tem muita coisa que já mudou, a gente tem outras coisas para mostrar, né? Apesar de que a gente vai pontuar também as coisas mais emblemáticas, acredito, assim, das canções desses anos todos, mas coisas muito recentes também, que não foram, que aquele trabalho não conseguiu alcançar, né? Porque vieram depois. Veio a canção com Orlando Moraes, linda, que eu fiz pra minha esposa. Tem com a participação dele, tem a com Bochecha, o Vai da Praia, né? Que também foi bem legal, assim. Então, tem experiências que precisam estar nesse audiovisual para as pessoas que viram, que assistiram aquele, ou para quem tá chegando agora, né? Ouvindo a Negra Com, muita gente chega e fica encantado com o trabalho. No YouTube também, Isso. Eu gosto. Já foi uma promessa minha também, organizar melhor o YouTube da Negra Com. Faço de maneira muito intuitiva e muito esporádica, assim, uma outra postagem, mas fazer uma coisa bem legal, do dia a dia da gente, da semana por semana. Eu faço mais isso no Instagram. Mas no YouTube tem que ter, porque a galera tá muito, né, focada nessa onda assim. Eu deixo na televisão, lá em casa. Dá o play lá, é o que a gente quer, que a gente conseguiu aquele DVD, mas ficou pra trás, né, 10 anos já, né, 11 anos. Então agora a gente quer fazer esse audiovisual novo, com as novas misturas que a Negra Com faz, com as canções que vieram depois dessa época, né, que foi a época até que, acho que quando o tempo abria, a gente lançou o DVD, na época era DVD, hoje é audiovisual. O DVD foi lançado, a música mais recente era Quando o Tempo Abrir, tanto que a gente fez um clipezinho especial dentro do DVD dela. Dali pra cá já vieram muitas outras canções, veio Proposta, que teve clipe, veio Vai da Praia, vieram muitas outras canções, né, depois dela. Então, a gente quer fazer agora materializar isso pra deixar pra sempre. Você sabe que agora a ideia é dar o prazo, né? A gente já tá pra, eu acredito, a gente tá em julho. Eu acho que daqui para outubro a gente consiga gravar. Que bom, que massa. Vamos porque divulgar. Eu faço 50 anos em outubro, né? E tem uma canção que eu agora eu tô escolhendo até a pessoa para fazer o feat comigo dessa canção, né? Que fala um pouco sobre isso, né? Eu já não faço tantos planos nesses meus quase 50 anos. A gente fica tão acorrentado aos nossos sonhos. Mas me permito sentir saudade das pessoas que amei de verdade e não estão mais aqui. Um dia a gente se vê. Eu só quero amar e quero muito ser amado também. Agora e não só no ano que vem. Agora mesmo e no ano que vem. Porque todo final do ano, fiz essa música no final do ano passado. Porque a gente bate aquela reflexão, né? Poxa, o ano passou, tá chegando o outro. O que é que eu realizei? O que é que eu deixei pra trás? O que é que eu fui preguiçoso e não realizei? O que é que eu prometi pra mim mesmo e não fiz? Então a gente se cobra muito. Então por isso que eu falo, né? A gente fica tão acorrentado aos nossos sonhos. E aí nessa canção eu trato disso, né? E ela vem
meio que como uma nostalgia de que eu já tô chegando nos 50, mas eu gosto de falar a minha idade. Tanto que É as mesmo? pessoas me perguntam que idade, eu falo 50. Mas eu nem fiz 50 ainda, eu tô com 49, vou fazer 14 de outubro. Então, já a Clarissa fala, não, eu falo sempre que tenho menos. Não, oxê, no mínimo 10 anos a menos. É isso. Aí, mas tá dentro do nosso projeto aí, Que o massa, audiovisual. Del. Bento tá com 8 meses, né? Vai crescer, a gente vai fazer outras coisas, planos da vida pessoal, acompanhar mesmo o desenvolvimentozinho dele. Ah, Os trabalhos para Clarissa, graças a Deus, estão pintando. Ela tá acabando de gravar um comercial agora, nacional, bacana. Sempre tá com as ideias de voltar com as peças que ela tava estreando na época da pandemia e tiveram que parar. E aí também veio a gravidez, enfim. Aí daqui a pouco decola tudo de novo. Então é isso. A gente tá vivendo. Acho que é importante é isso. Com certeza. E para quem está começando agora, Del, poxa, eu quero ser músico. O que é que você diria assim para sua filha ou para Bentinho? Qual o conselho Ah, de pai que você daria? então, música, apesar de eu ter tido uma vivência de músico autodidata, né? Eu aconselharia a estudar um mínimozinho possível, né? Teoria musical mesmo, conhecer mais a fundo o instrumento, que isso acaba, quando a gente está com a mente mais fresca, isso entra mais rápido, melhor, né? Depois de Nessa velho, idade. depois de velho você aprender a ler partitura, putz, até para outro idioma você aprender é mais difícil. Então hoje eles mais novinhos, eu aconselho isso. Entra numa aula de piano, que Bela já fez algumas, vai fazer mais, se Deus quiser. E vai convivendo ali. Bento vai fazer daqui a pouco, vai fazer amanhã a primeira aula dele de introdução musical. Brincar, ouvir, coisa lúdica, né? Muito pequenininho ainda. Aí ele vai só ouvir, ele tem um ouvido muito aguçado. A gente faz um barulhinho lá longe, ele já olha assim e tal. Então um ouvido bom ele tem. Olho de peixe. Aí, enfim, eu acho que eu daria esse conselho, essa iniciação musical o mais cedo possível, de forma leve, né? Porque tem aquela coisa mais rigorosa que a pessoa, piano, aquela coisa de exigir muito da criança, às vezes afasta a criança toma a ojeriza daquilo, né? E não, conviver de uma forma lúdica, leve, tocar na frente do seu filho, se você é músico. Bento mesmo, eu toco pra ele pra caramba. O violão tá muito Ele agitado. Agitado, ele fica quietinho, olhando. Ele não fica querendo mexer, sossegado, querendo se deixar perto, quer pegar nas cordas. Aí é isso. E aí, enquanto pessoa que tá ali com vontade de ser músico, é o mesmo conselho Estudar, praticamente. O principal de ser músico é gostar muito de música. E gostar muito de música é conviver com música diariamente. Né? Uma vez eu escutei de uma pessoa lá fazendo o segundo grau lá no Colégio 2 de Julho. Cara, eu preciso aprender violão urgente porque eu preciso tocar nas rodas para as menininhas olharem para mim. Eu pensando assim, não disse pra ele, mas eu pensando, nunca vai ser músico. Porque uma música, na primeira dificuldadezinha que apresentar, o primeiro acorde difícil vai desistir, porque a motivação não tem que ser essa. A música, ela é dom, ela é algo muito surreal, ao mesmo tempo é sobre-humano, né? Você não vem daqui a coisa da música, não parece que é espiritual mesmo, para quem acredita. Então, aquilo bate em você, a vocação, o dom, e você se vê naquilo. Quantas vezes já pensei seriamente em desistir? Muitas, né? Mas não vou ser feliz. Aí, tipo, quem segurou minha barra foi minha irmã Cássia. Muito, falava, não, vamos tentar mais um pouquinho. Eu já com diploma de direito, falou, pô, vou voltar a advogar, sei lá, eu vou fazer da música só meu hobby e tal. Tantas vezes a gente passa, né, por tanta coisa pesada, assim, a gente pensa muito em desistir. Mas o que faz a gente ficar é isso, é que a gente olha no espelho e pergunta, eu vou ser o que melhor do que isso aqui? Não me vejo fazendo melhor algo do que eu faço. Então é isso que é o divisor de águas. Aí você se torna imbatível. É a minha cachaça. Porque o dinheiro é consequência, né? É importante e você precisa se organizar para capitalizar o seu talento, né? Você precisa capitalizar o seu... Não é toda hora a pessoa, vamos ali que vai divulgar seu nome. Eu já com não sei quantos anos nas costas de música, né? Não que eu não precise de uma divulgação, mas a gente precisa da contrapartida. É uma profissão digna como qualquer outra. O povo acha que o músico é de graça. Eu conheço a Delmo Caseiro, ele vai tocar no seu casamento de graça. E aí os convites os convites para aniversários antigamente, né? Aniversários, algum outro evento. Vamos lá, pô, não sei o que lá, leva o violãozinho. Eu falei, beleza. Você tá chamando um músico Adelmo ou Adelmo Pessoa? Porque o músico Adelmo cobra cachê, né? Mas o Adelmo Pessoa pra curtir, pra tomar um vinho com você, dar risada, é massa. Então muita gente precisa ouvir isso. Pra algumas eu não precisei nem falar. Mas pra outras eu precisei falar, porque
a pessoa tem que entender isso, porque você não chama um médico pra bater, pra chegar pra Fazer sua uma casa, cirurgia, tomar um né? vinho Não, na sua casa e falar assim, vem cá, faça um exame aqui. assim, uma Veja aqui se consulta minha rápida. articulação do joelho não tá legal, tá estalando, entendeu? Um amigo você pede, claro, evidentemente. Mas alguém que não é tão próximo você fazer isso, soa meio Um deselegante, é meio esquisito. advogado, É, enfim. enfim, mas é isso. Mas a música é muito generosa, né? Ela acaba em momentos assim fazendo grande diferença na vida da gente. Não só pra quem faz a música, pra quem ouve, pra quem, né, gosta de escutar a música. A música transforma. Mesmo nos piores e melhores momentos, a música tá comigo. É a minha trilha sonora em qualquer desses momentos. Se eu preciso chorar, como já aconteceu na perda do meu pai, eu me lembro muito bem, eu com 18 anos, eu tinha um tempinho pra escutar um repertório longe de minha mãe, porque eu sei que ela estava sentindo muito mais, não sei quantos, né, anos de casado, perdeu o seu parceiro de vida assim. Na minha cabeça eu pensava, não posso chorar na frente dela, mas eu tenho que ter meu momento de chorar, Sim. porque senão não passa. Aquela dor fica latente ali. Aí botava, eu me lembro muito do disco de Xadeadu, que eu colocava pra chorar, uma coisa, melodias bem densas assim e tal. Chorar ficava outra pessoa, saía mais leve, sabe? A terapia também ajuda muito, né? Na época eu não fiz, mas já tem 4 anos que eu faço, sem parar, né? Sem intervalos. Teve outra época que eu fiz, mas lá mais pra trás. Então, assim, a gente precisa cuidar da saúde mental pra ter mais leveza pra tudo na vida, mais pra compor, pra estar no palco, lidando com um monte de gente diferente, né? Tá sempre se doando, né? A gente precisa estar bem na saúde mental da gente. Então, isso é bom também falar que é coisa séria pra se cuidar, né? Perfeito. Pra você poder brilhar e fazer uma entrega bacana do seu trabalho musical, se cuide também. Se cuide, porque esse mundo de muita exposição, de hoje em dia, Instagram o tempo inteiro, vício em celular, isso tira muita gente do prumo de uma coisa saudável, né? Espiritualmente falando também. Perfeito. Adelmo, só tenho a agradecer, né? Oh, Brigadíssimo. Segue lá, gente, @Adelmo Cazé. Vou isso, deixar aqui no vídeo e na por descrição. favor. Negracô também. Isso. Vou deixar no vídeo e na descrição. Segue também o @Como Eu Me Tornei. Se inscreve no nosso canal, porque ajuda demais o YouTube a divulgar nosso trabalho. E com certeza a gente possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. Sai daí não, porque eu tenho muitos vídeos, assim, depois desse, com outras profissões, outras atividades. Em vez de ficar vendo besteira no YouTube, né? Vai ouvir uma música boa, ou então vai ver também nossos podcasts no YouTube. Obrigadíssima, gente. Obrigada, Théo, Obrigado, mais Ju. uma vez. Obrigada, Rogério, Muito bom, também. muito bom. Valeu, Maravilhoso. gente.